A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim. Uma escola com história. Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, URI Campus de Erechim. Matrículas abertas. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Inscrições abertas para os cursos de Análises Clínicas e Toxicológicas, Licenciamento Ambiental, Direito Civil e Direito Processual Civil, Psicologia Organizacional e do Trabalho, ênfase em Gestão Estratégica de Pessoas, Química Ambiental, Pedagogia Social, Psicopedagogia, História e Geografia. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Formação humana e profissional. Boa noite. O programa de hoje destaca: curso de Ciências Biológicas discute o papel da ciência e das pseudociências na construção do conhecimento. Enquanto isso, o curso de Educação Física promove debate sobre os desafios de ensinar para as novas gerações. Daqui a pouco, no Expressão Universitária. O papel da ciência e das pseudociências na construção do conhecimento. Esse foi o tema da aula inaugural do curso de Ciências Biológicas, Licenciatura e Bacharelado da URI Campus de Erechim. O evento ocorreu na sexta-feira, dia 11 de março, no auditório da universidade e contou com a presença do professor Jorge Alberto Quillfeld, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para o palestrante, a ciência traz uma enorme contribuição para o mundo, proporcionando o verdadeiro desenvolvimento do ser humano. A ciência é talvez um dos empreendimentos humanos mais notáveis do último século, né? E os frutos desse conhecimento que se adquiriu em vários domínios do mundo, eles são tais, né, que são a base da maior parte das tecnologias sem as quais as pessoas não vivem mais. Quer dizer, são coisas para lá de importantes, né? No entanto, as pessoas ignoram como isso é obtido, qual é o método, qual é a forma, o que há por trás disso, o que tem de tão espetacular, o que diferencia o conhecimento científico das outras formas de conhecimento que nós humanos desenvolvemos, conhecimentos filosóficos, religiosos, populares, cultura artística, enfim, uma série de outros domínios também da humanidade. Mas o científico se diferencia. O título da palestra ficou assim: a contribuição da ciência, das pseudociências. Eu poderia, digamos, atalhar dizendo que a contribuição da ciência é indiscutível. As pseudociências, que no caso são digamos uma subcultura que surge em função do prestígio da ciência na nossa sociedade, grupos de pessoas com determinadas ideias ou propostas que pegam carona no prestígio da ciência e alegam ser científico o que de fato não é, né? Explorando eventualmente a credibilidade, porque chamar de científico algo hoje em dia é praticamente elevar ele às alturas e dizer, não, isso aqui é uma coisa totalmente, digamos, é o máximo em credibilidade no momento atual. As pessoas, até os políticos gostam de dizer, tal coisa está cientificamente comprovada. Em geral, quando um político diz isso, não está, mas enfim, a gente tem que ficar sempre atento, né? Aliás, o espírito crítico é outra característica importante, né? É uma ferramenta de dia a dia do cientista, de estar sempre duvidando, sempre perguntando, sempre tentando ver outro lado da moeda, porque o conhecimento não para de ser produzido. E o conhecimento científico também nunca está pronto. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Assim, não existe um repertório acumulado onde está tudo pronto, tu chega lá e ele fica imutável. Pelo contrário, ele pode
Não tem uma receita, nem como fazer, nem forma uma enciclopédia, um livro sagrado que contém a verdade definitiva. Elas são as verdades ou fatos científicos que se estabelecem, teorias, modelos, eles vão adquirindo uma grande coesão, grande solidez, muita aceitação, consenso, inclusive, mas eles não são imutáveis. Teorias que ficaram durante décadas em vigor podem cair da noite para o dia se houver uma nova proposta que explique o que já explicavam e inclua coisas que o outro não conseguiria explicar. Foi como aconteceu com a relatividade na física. Quando veio Einstein e os outros lá, eles sacudiram o edifício da física que tinha 200, 300 anos e conseguiram sacudir, derrubar o que estava errado, né, mantendo o que estava correto no seu devido lugar e colocando no lugar uma teoria mais ampla que engloba o que tinha antes e acrescenta coisas que a outra nem imaginava. E assim o conhecimento avançou. Nós temos bastante cientistas. O Brasil é um país bastante privilegiado. Nos países do chamado terceiro mundo, nós devemos estar provavelmente em primeiro ou segundo lugar em número de cientistas per capita na população e uma massa bruta também de cientistas bastante grande, né? A gente estava ali taco a taco com o México, eu acho que já superamos, e com a Índia, mas a Índia ela tem um nicho científico mais focado em algumas áreas, não em tantas. E como nós temos um sistema muito desenvolvido de bolsas de iniciação científica, que é uma coisa que não tem em outros países do mundo, então isso realmente estimula muito a juventude. Então a ciência brasileira cresceu muito e muito bem nos últimos anos, né? Isso não quer dizer que todas as coisas vão bem. Há outros problemas, mas são os problemas bons que surgem quando tu tem algo para trabalhar em cima, né? Mas o fato é o seguinte, não existe assim, um número de pseudocientistas, não existem pseudocientistas, não existe essa palavra, e não existem essas pessoas. Existem pessoas que perseguem certas ideias, por exemplo, a ideia de que existem naves espaciais extraterrestres nos visitando. Então são chamados, autodenominados ufólogos. Em português deveriam se chamar ovniólogos, porque em português é ovni, né? Ou discólogos, para resumir, porque também são quase sempre discos, então o cara resume direto. Então eles, digamos, alegam ter provas e estudar cientificamente essas evidências. O que é muito interessante porque não existem essas evidências, né? Existem relatos feitos por pessoas, fotos questionáveis, filmes questionáveis, antigos quase todos, isso é muito interessante. E mais nada. Então, no fundo, esses chamados ufólogos, eles não estudam as coisas, simplesmente colecionam esses casos e os veneram, digamos, fazem como é que eu posso dizer, uma contemplação disso aí. A ciência não é contemplativa, ela também é contemplativa, mas ela não faz só contemplação. Tu levanta um conjunto de dados, de informações, tu examina, tu também contempla, mas tu também usa ele para elaborar perguntas e respondê-las. Na verdade, se os ufólogos começassem a fazer perguntas sobre o material que tem nas mãos, eles não iam ficar com esse material muito tempo. Como, por exemplo, essa é uma foto de um objeto voador não identificado. E o que é esse risco aqui? Parece um fio segurando o objeto. Não deveria ter. Deve ser um defeito no filme. Então, o que está acontecendo ali não é o oposto do pensamento crítico, é o oposto do pensamento científico. É não fazer perguntas constrangedoras para sustentar a crença muito arraigada de que, bom, aquilo é. Eu já tenho certeza do que é. Eu não quero questionar isso. Existem responsabilidades que surgem do fato de tu estar numa área científica. Então, tu saber essas coisas te deixa na obrigação de compartilhar isso, de divulgar isso. E, eventualmente, quando diante de uma informação falseada, modificada ou distorcida, ou uma mentira, tu tem que ir a público, ou tu tem que sair à frente e dizer, não é assim. Né, que é exatamente o que ou seja, a defesa da verdade, não uma coisa sagrada, de capa e espada, estilo cruzadas, né, mas assim, diante do que tem conhecimento acumulado, que é uma coisa que é público e que deveria estar à disposição de todo mundo, né, quem tem a obrigação de sair a público ou de se colocar e questionar quando uma inverdade é colocada, quando uma distorção é usada, são cientistas. E nas ciências biológicas tem inúmeras situações desse tipo. Existe uma área da astronomia atual, mas que envolve bastante coisa de biologia, que é a chamada exobiologia. Também aliás o nome é mais usado, astrobiologia. É uma área de estudo das probabilidades de vida extraterrestre. Né? Por enquanto não se encontrou nada. A única forma de vida conhecida em todo o universo somos nós. E nós somos uma única forma, né? Somos todos descendentes de ancestrais comuns. A questão é que existe uma boa possibilidade de que tenha surgido vida em outros lugares. E aí a questão é como é que tu prova isso?
né? Bom, os ufólogos que nós estávamos falando antes, eles não precisam de provas, eles já têm certeza que tem, né? Só que as provas deles não convencem a ninguém, e eu não sei se convenceria eles se eles as examinassem, né? A gente até pode dizer como pode ser feito isso, que perguntas fazer. Então, na verdade, existem, por exemplo, é importante um cientista poder dizer onde dá para estudar, onde não dá, onde dá para responder perguntas e onde as perguntas não fazem sentido, e, portanto, o encaminhamento está todo errado. Nós estamos vivendo a era das questões ambientais, né? Ou seja, muita gente vai para a ciência biológica pela motivação ambiental. E nós estamos vivendo uma série de catástrofes ambientais, né? Climáticas, agora essas chuvaradas destruindo as cidades aí no interior, inclusive a sua, inclusive lá em São Lourenço, na minha terra, ontem. Enfim, Santa Catarina assediada por temporais e tornados e tudo mais, ou seja, inclusive Santa Catarina é um eixo de entrada desse clima brutal do Atlântico, enquanto o Rio Grande do Sul está em seca, né? Basicamente, ainda está no meio de uma seca terrível, se perdendo safras, tudo. Então essas modificações climáticas, em parte, né, elas têm razões naturais e ciclos que estamos ainda compreendendo, mas em parte elas têm fatores antropogênicos, né, causados por nós, dos desequilíbrios produzidos pelo nosso modo de viver, a nossa intervenção tecnológica no mundo real. Falava aqui com colegas, por exemplo, no caso das inundações de São Lourenço, mais ou menos pelos mesmos motivos dos acidentes de desmoronamentos no Rio de Janeiro alguns meses atrás, né, tudo tem a ver com o desrespeito à lei ambiental. Ou seja, o lado humano que poderia ter sido, ou seja, a tragédia, o excesso de chuva não tem como evitar, mas algo que já se sabe, que o conhecimento científico já mostrou e que deveria ser consenso, inclusive está na legislação por causa disso, e que administradores deviam saber, não é cumprido. Por exemplo, não construir encostas. Por exemplo, não remover mata ciliar em torno dos corpos d'água, dos rios e outros, que servem como uma zona de proteção para consolidar o terreno e impedir, por exemplo, a subida brutal que foi do Rio São Lourenço lá, ou no caso do Rio de Janeiro, construindo um lugar que certamente vai deslizar, porque é da natureza dos barrancos deslizarem e isso constrói muito peso lá, é óbvio que isso vai acontecer. Então, na verdade, dá para dizer que, do ponto de vista científico, isso é águas passadas, é velho, é sabido. Tanto é sabido que tem legislação baseada nela e as pessoas que deveriam ter responsabilidade disso são sim responsáveis pelas coisas que aconteceram, poderiam ser responsabilizadas criminalmente até. Então, na verdade, por exemplo, esse é um enfoque para discutir por que é importante, às vezes, dizer as coisas como elas são. Isso aí não é porque, eu vou construir lá e lá não vai acontecer nada. Existem inúmeras barrancas onde se construiu ilegalmente que talvez não aconteça nada. Até o dia que acontece. Então, aquela coisa, para que facilitar? E aí tem outras coisas em jogo. Por que os administradores às vezes não fazem isso? Aí entre os interesses, as pressões, né, interesses, por exemplo, a indústria imobiliária é uma coisa rapina, assim, extremamente selvagem, muito voraz e muito rica. A indústria da construção, ou seja, todos esses, lutar contra isso não é para qualquer um. Né, e administradores que querem ser reeleitos ou estão ali mais só para tomar conta por um tempo, muitas vezes não se preocupam em fazer isso, mas as consequências que eles às vezes acabam com uma série de mortes nas mãos, o que é evitável, né, e portanto inaceitável. Voltamos daqui a instantes para falar da aula inaugural do curso de Educação Física, que trouxe para o debate os desafios de ensinar para as novas gerações. A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim, uma escola com história. Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, URI Campus de Erechim. Matrículas abertas. Pós-graduação URI Campus de Erechim.
Inscrições abertas para os cursos de Análises Clínicas e Toxicológicas, Licenciamento Ambiental, Direito Civil e Direito Processual Civil, Psicologia Organizacional e do Trabalho, ênfase em Gestão Estratégica de Pessoas, Química Ambiental, Pedagogia Social, Psicopedagogia, História e Geografia. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Formação humana e profissional. Curso de Educação Física promove um debate sobre os desafios de ensinar para as novas gerações. O assunto fez parte da aula inaugural do curso realizada no dia 12 de março no auditório da universidade. Para falar sobre o tema, o curso trouxe a psicóloga Mônica Carla Tonial, uma erechinense radicada na capital gaúcha e que vem pregando a importância do treinamento de líderes e o trabalho em equipe. Eu tenho estudado e tenho me envolvido bastante com o tema de mudanças, mas mudança no sentido não só das pessoas, mas especialmente das pessoas frente a esse contexto, a esse cenário, né, de tantas transformações e das gerações que vêm também mudando com base em toda essa questão externa que a gente fala de tecnologia, de modelos, especialmente de valores. E se esses valores estão sendo revisados e modificados, as pessoas que ensinam, né, que se preparam e que escolhem trabalhar com educação, também precisam conhecer isso, pensar sobre isso e se preparar para receber essas novas gerações. Porque aquilo que foi certeza, que nos trouxe com sucesso até o dia de hoje, não garante mais o sucesso presente e talvez nem o futuro, né? Então, por isso, no meu olhar, isso é importante não só para os alunos, para as pessoas que estudam a área de educação física, mas para todos os profissionais. Agora, falando especificamente desse pessoal da área de educação física, são pessoas que escolhem trabalhar com gente e com comportamento, porque essas pessoas têm desejos, chegam cheios de sonhos, que envolve saúde, que envolve beleza, que envolve autoestima. Então, como é que os nossos profissionais, como é que a gente está preparando os nossos profissionais para passar essas mudanças, né, e imprimir um novo modelo, um legado, né? Que legado a gente veio e o que a gente está fazendo por esse contexto, né? Tem alguma receita pronta para quem vai trabalhar com educação e nessa área especificamente? Eu diria que é gostar de gente, né? Gostar de gente e de gente diferente, porque acho que a gente tem muito no discurso de que todos somos diferentes, porém acho que o diferente, culturalmente, ele é excludente. Então, se as pessoas pensam diferente, falam diferente, fazem diferente do que eu, o outro é melhor e eu sou pior, ou vice-versa, eu sou melhor e ele fica menor nessa relação. E isso, na prática, não acontece dessa forma, né? As pessoas sabem que quando a gente se depara com o diferente, é um grande espaço e uma bela oportunidade da gente se complementar. Então, se eu gosto mais de comportamento, escolhi trabalhar com gente, e você gosta mais de números e escolheu trabalhar na área exatas, a gente tem um espaço complementar, porque tu vai me dar cobertura e apoio numa preferência que eu não tenho como original. E vice-versa. A gente poder trabalhar em equipe. Porque a equipe ela é composta pelo diferente, né? Pela soma daquilo que eu sou, né? Falando do voleibol, né? Eu sou o levantador e alguém... se eu sou bom nisso, alguém tem que ser diferente do que eu para fazer a outra posição, né? Porque se todo mundo for bom como levantador, o time fica frágil, né? Fica descoberto. Então, acho que se eu pudesse dizer, né, com uma única palavra, para quem escolhe trabalhar nessa área, eu diria gostar de gente gente diferente, né? E se preparar para poder lidar com esses comportamentos. Esse tipo de trabalho que a senhora desenvolve e que os nossos acadêmicos poderão desenvolver de agora em diante, poderão trazer uma contribuição
diminuição, pelo menos, dos grandes problemas de relacionamento, que hoje, digamos assim, uma certa crise que existe no meio escolar, relacionamento, professor, aluno, pais, principalmente. A senhora acha que esse profissional, o futuro profissional, poderá contribuir sobremaneira para aliviar essa situação? Acho que sim, acho que o nosso papel, e especialmente o que eu acredito e tenho praticado, é ajudar as pessoas a poder ampliar a consciência sobre as coisas, sobre tudo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Porque quando a gente fala em relacionamento, a gente fala de 2 ou mais pessoas. E nesse sentido, eu tenho 50% de responsabilidade sobre esta relação, né, com meu marido, com o meu professor, com o meu aluno. E o outro tem 50% também. Então, é ajudar as pessoas a despertar consciência sobre o pedaço que ela participa naquela relação. Quando, de repente, ela deveria ter falado, declarado abertamente a sua ideia, o seu pensar, e ela não fez, por N motivos, mas ela não fez, ela está abdicando dos seus 50%, ou pelo menos está participando dos seus 50%. Então, a gente não acredito que a gente tenha a responsabilidade, o poder de salvar uma relação ou de destruir com ela, sozinhos. Eu participo com 50% e você, né, participa com os outros 50%. E nesse sentido, as pessoas precisam dialogar muito, conversar muito, para poder identificar qual é o pedaço de cada um e quais são os novos acordos para poder seguir de um formato diferente, com mais autenticidade, com mais transparência, com mais verdade. Então, se eu puder, no dia de amanhã, ajudar a despertar um pouco mais dessa consciência nas pessoas, que seja uma sementinha, eu acho que eu já vou estar fazendo uma parte de diferença aí nesse mundo, né? Porque a gente vai atuando no pequeno, né, para que cada um possa fazer dentro do seu espaço, do seu contexto, um pedaço, e acredito que a gente pode fazer diferença sim. Que tipo de resultados a senhora vem encontrando no trabalho profissional nesses últimos anos que vem realizando, especificamente nas organizações? As relações podem ser superadas facilmente, com o diálogo que a senhora destacou? E que tipo de trabalho é desenvolvido para que as relações pessoais e humanas sejam melhores? Já há algum tempo, eu diria nos últimos 10 anos, a gente tem falado e praticado muitos exercícios, treinamentos sobre o papel da liderança. E eu diria que esse é o grande fio condutor aí dessa mudança que a gente espera no mundo, né? Gandhi tem uma frase bárbara que fala sobre isso, né? Seja a mudança que você quer ver. Não adianta eu poder desejar que alguma coisa mude se eu não iniciar essa mudança, né? Se eu não fizer um pedaço, que eu acabo sendo modelo. Então o líder é essa pessoa modelo, que pode disseminar essas práticas. Então, dentro das organizações, o que eu mais tenho feito são trabalhos de preparação, de desenvolvimento das camadas de liderança, porque são essas pessoas que disseminam cultura, que dão o tom de quais são os valores, quais são as práticas, para que as pessoas possam seguir, né? Porque dentro da escola ou dentro das organizações, o modelo sempre é top-down, ele sempre é de cima para baixo. Então, o que o líder fizer será repetido. E assim é dentro de um contexto de uma família, né? O tom, os valores que pai e mãe passam para os filhos, acaba criando um funcionamento parecido dentro daquela família, né? Então, a gente tem tido muitos bons resultados nesse sentido, que às vezes é ajudando os líderes a pensar por que eles escolheram ser líder. E muitas vezes eu me surpreendo porque as pessoas me dizem que não escolhi, que cheguei aqui por uma questão de oportunidade, que minha carreira foi se desenvolvendo, e a gente então começa a pensar e a contextualizar a participação dele nessa escolha. Teve uma situação que eu estava dentro de uma organização e apresentei um material que estava relacionado ao produto, ao negócio daquela empresa. E aí fiz uma pergunta para o grande grupo, por que eles tinham escolhido trabalhar com esse produto, com esse negócio. E uma das pessoas levantou a mão e me disse, Mônica, desculpa, eu não concordo com
com esse teu questionamento, porque nós somos uma empresa pública e a gente fez um concurso, então, na prefeitura, e a gente foi alocado, então, né, dentro desta empresa, e a gente nem sabia que era exatamente esse produto. Então, eu não escolhi trabalhar aqui, né, com esse produto. E aí eu perguntei para ele, há quanto tempo você está trabalhando nessa organização? Ele me disse, há 27 anos. E eu disse, então, eu te convido a pensar que fazem 27 anos que você escolheu permanecer nessa organização. Então, os resultados que a gente tem conquistado, às vezes, ele não é numérico, mas ele é de consciência das pessoas em relação ao que elas escolhem fazer e a forma que escolhem, né? Porque o planejamento estratégico de uma organização, ele define o que fazer. E a gente sabe que depois dessa definição da diretriz e do foco, é importante definir o como vai fazer isso, né? Que é o fazer acontecer, colocar em prática e ação isso mesmo. Então, muitos líderes estão nas organizações com o papel formal de líder, mas as suas práticas, elas não condizem com o discurso, né? Pregado pela teoria, pelo modelo de liderança e de gestão que se quer. Então, o discurso igual à prática é uma das principais questões que a gente trabalha, e ela parece muito simples, na prática ela é bem trabalhosa. Queremos ressaltar que todos os nossos programas podem ser vistos também na internet. Portanto, acesse o seguinte endereço, www.uricer.edu.br/expressão. Boa noite a todos. A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim, uma escola com história. Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, URI Campus de Erechim. Matrículas abertas. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Inscrições abertas para os cursos de Análises Clínicas e Toxicológicas, Licenciamento Ambiental, Direito Civil e Direito Processual Civil, Psicologia Organizacional e do Trabalho, ênfase em Gestão Estratégica de Pessoas, Química Ambiental, Pedagogia Social, Psicopedagogia, História e Geografia. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Formação humana e profissional.